E aí, já parou para pensar numa dívida que não se paga com dinheiro, mas com outra coisa? Algo muito, mas muito mais pessoal? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na premissa de uma história de puro desespero e uma oferta daquelas que vem com um preço altíssimo. Então, a história de Alpha já começa jogando na nossa cara uma escolha, assim, impossível. Sabe, uma daquelas que realmente testa até onde vai o desespero de alguém e o que sobra da moralidade. Vamos dar uma olhada nesse dilema que é o pontapé inicial de tudo. Imagina só a cena. Do nada aparece um cheque, anônimo, sem nenhuma explicação, mas com grana suficiente para zerar todos os seus problemas. Você descontaria? Essa é a grande questão da história. Só que, como a gente vai descobrir, essa ajuda, ela tem um preço, e não é baixo. Mas para a gente entender de verdade a decisão dela, primeiro a gente precisa conhecer a nossa protagonista, a Katie St. Clair. E mais importante, a gente precisa entender o tamanho do buraco em que ela se encontrava. Olha, a situação da Katie não tá só ruim, não. É um desastre completo. Ela não tá só com uns probleminhas, ela tá literalmente soterrada debaixo de uma montanha de dívidas, de responsabilidades. Cada coisinha dessa lista aqui é um peso absurdo e tá tudinho nas costas dela. E bem quando você pensa, não tem como piorar, adivinha, ela é demitida. E com aquela frieza, sabe? Aquela desculpinha corporativa que mal disfarça o "não tô nem aí", foi a última esperança dela indo pelo ralo. Então, esse é o cenário. Não é só uma maré de azar, gente, é um afogamento de verdade. E é nesse ponto, no fundo do poço, que o que tá para acontecer se torna não só tentador, mas praticamente inevitável. E aí, bem lá no fundo do poço, aparece uma oferta. Uma oferta bem esquisita, mas nossa, como é tentadora. É tipo aquela solução que parece boa demais para ser verdade. E olha, talvez seja mesmo. Pensar na cena, um monte de conta para pagar, só notícia ruim, e no meio disso tudo, um envelope branco, simples, anônimo, sem nenhuma pista de onde veio. Ele se destaca, né? A curiosidade ali devia estar brigando feio com o medo. E lá dentro, $10.000. Olha, pode não ser $1 milhão, mas para Katie, naquela situação, era como se fosse. Era grana suficiente para pagar o aluguel atrasado, para ter luz de novo, pagar o mais urgente e, sabe, respirar um pouco. Era salvação. Só que não era só o dinheiro. Junto com a grana, no cheque, tinha uma palavra. Só uma. Você. Não era pra você nem um presente. Só você. Uma mensagem bem misteriosa e super pessoal, né? E aí fica o dilema. O que fazer? A Katie, completamente sem saída, sem esperança nenhuma, toma uma decisão. Ela vai lá e desconta o cheque. Uma decisão que mal sabia ela ia selar o destino dela para sempre. Mas calma, não foi um milagre de uma vez só não. Aquele primeiro cheque foi só o começo. O começo de um padrão bem assustador que ia se repetir durante um ano inteiro. Todo santo mês chegava um novo cheque de $10.000. E nos 2 meses seguintes, junto com o cheque, vinha uma nova palavra. No fim do 3º mês, a mensagem estava completa. E olha, era de arrepiar. Você pertence a mim. De repente, aquele alívio financeiro veio acompanhado de um medo gigantesco. E isso continuou por um ano inteiro. O dinheiro não parou de chegar. $10.000 todo mês. Era um alívio constante que, claro, acabou deixando ela dependente. Com essa grana, ela conseguia pagar as contas, cuidar da mãe, ajudar o irmão, só que a cada depósito, aquela dívida invisível só aumentava. Depois de 12 meses, a conta fecha num valor absurdo, $120 mil. Agora ela está devendo para o seu benfeitor misterioso uma grana que ela nunca, nem em sonho, conseguiria pagar de volta. A armadilha, né, estava prontinha. E então, exatamente um ano depois do primeiro cheque, pontual como um relógio suíço, batem na porta dela. A bondade misteriosa acabou. Chegou a hora de acertar as contas. E quem tá lá é um homem alto, imponente, de uniforme de motorista. O nome dele é Harris. E ele não é um cobrador qualquer. O Harris é frio, profissional, intimidador. A presença dele ali já deixa claro. O mistério acabou e o pagamento vai começar. Ele vai direto ao ponto. Solta 6 palavras que mudam tudo. Não tem espaço para negociar, sem conversa. A mensagem é clara, direta e definitiva. E é aqui que vem o grande plot twist.
A Kyrie, obviamente, pensa que eles querem o dinheiro de volta, né? Algo que ela nunca vai ter. Mas aí o Harris revela uma coisa bem mais sinistra. O benfeitor dela não está interessado nos 120 mil dólares. Ele quer outra coisa. Quando Harris fala que o chefe dele o enviou para recolher o que é dele, a ficha cai para Kyrie. E cai de um jeito horrível. Aquela mensagem nos cheques não era uma metáfora. O bem a ser cobrado é ela. Sem ter para onde fugir e sem nenhuma outra escolha a não ser obedecer, a Kyrie é levada para longe da vida antiga dela e direto para um mundo de riqueza e poder que ela nem imaginava que existia. O contraste é absurdo. Ela sai da pobreza, da luta diária, para um luxo que ela nunca viu na vida. Só que isso não é um conto de fadas, né? É uma demonstração clara do poder e do controle que esse benfeitor tem sobre ela. E para piorar, o Harris dá uma instrução bem específica: vestir a melhor lingerie e o vestido mais bonito que ela tiver. Fica mais do que claro que a natureza dessa dívida que ela vai pagar é uma coisa extremamente pessoal e, para ela, completamente apavorante. E é assim que a gente fica, sabe? Na beira desse abismo. Ela aceitou o dinheiro quando estava no fundo do poço. Agora ela tem que pagar com a própria liberdade. Isso faz a gente pensar muito sobre o que é consentimento quando alguém está encurralado, né? Até que ponto a decisão dela foi mesmo uma escolha? E o que será que acontece agora que a dívida venceu?